Quando Lenin chega ao poder após a Revolução Russa, em 1917, ele promete para o povo que uma nova era vai começar, que toda a desigualdade vai acabar na Rússia, que agora vira União Soviética, e com o fim da desigualdade você não terá mais fome, não terá nenhum problema e o Estado vai tomar conta de tudo e tudo vai ser resolvido imediatamente. E as pessoas acreditam nisso. Por virem de um momento pós-guerra, onde não tem muita esperança, elas acreditam, compram essa ideia e começa a União Soviética. 15 anos depois, em 32, quando Stalin já está no poder, esse mesmo povo que acreditou em Lenin vai ser vítima do maior crime humanitário já cometido em toda a história, que é o Holodomor ucraniano. O Holodomor ucraniano foi Stalin vendo que ele poderia perder o controle sobre uma região justamente porque tudo que Lenin prometeu não foi cumprido, e ele decide que a melhor forma de impedir que essas pessoas tenham mais força é matando todo mundo de fome, ao mesmo tempo que ele também melhora a economia soviética, porque ele vai ter os grãos que aquelas pessoas iriam comer e não vão mais comer porque em breve estarão mortas. A Ucrânia vira um cemitério a céu aberto entre 32 e 33. Stalin manda que o exército soviético cerque todas as saídas da Ucrânia e qualquer pessoa que tente escapar, que tente chegar em algum local a pé para buscar comida, eles não estavam fazendo nada de errado, eles queriam fugir para conseguir comida. Qualquer pessoa que fizesse isso fosse fuzilada na fronteira. E quem fica na Ucrânia é obrigado a trabalhar 16, 20 horas por dia, plantando beterraba, batata, arroz, tudo isso, que era entregue ao governo, nada ficava com eles, nada era repassado para eles. E aí a gente tem alguns exemplos deploráveis de onde o comunismo leva as pessoas, o que a fome faz com as pessoas, que vai desde de animais tendo seus cadáveres destroçados por pessoas que queriam comer qualquer coisa, até pais sendo obrigados a matar os próprios filhos e recorrer ao canibalismo para tentar sobreviver. Esse podcast eu vou falar sobre o Holodomor soviético, sobre como isso foi possível, como isso pôde acontecer apenas 15 anos depois da Revolução Soviética e como um povo que achava que teria um futuro melhor, que o futuro seria brilhante, que tudo daria certo a partir daquilo, passou por isso sem nenhum tipo de revolta, simplesmente aceitou que, ok, agora as coisas são assim, a gente está vendo aqui os nossos vizinhos morrendo de fome e não tem nada de errado nisso porque é pro bem do Estado, é pro bem do comunismo, então ok. Tem 3 pontos que fazem isso ser possível. O primeiro é o controle forte que a União Soviética e que todo grupo comunista quer fazer. Por trás desse discurso de liberdade do PSOL, do PT, de não, a gente quer só deixar todo mundo livre, vamos controlar a internet, vamos tirar uns caras aqui do YouTube que a gente não gosta, porque a gente quer dar mais liberdade. Olha como a gente é bonzinho. Por trás disso tem um projeto de poder que usa esse controle. Eles usavam a inversão de valores, que é você pegar tudo que é bom, tudo que é válido na sociedade e pregar o oposto para destruir aquela sociedade. E por fim, a falsificação da realidade. A não ser que você seja revisionista e estude história mais profundamente, você nunca ouviu falar em Holodomor, você não sabe que a Ucrânia inteira foi morta de fome por Stalin e vai conhecer toda essa história agora. Por quê? Porque a realidade ela é falsificada, ela é controlada e você consegue fazer isso com poder político. Hoje falaremos desses 3 pontos: controle, inversão de valores e a falsificação da realidade, para entender como a União Soviética foi de um povo que acreditava que finalmente teria o fim dos seus problemas com a união dos pobres para esse massacre completamente deplorável e como hoje a esquerda continua usando os mesmos meios para chegar ao poder novamente. Menefrego Podcast, episódio 17. Hoje nós falaremos sobre o Holodomor ucraniano. Vuol sempre lei ragione, ma Benito Mussolini, se gli italici destini sono in gioco può ripetere così. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fa quel che piace a me. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fa quel che piace a me. Antes de chegar ao Holodomor, nós temos todo um processo de surgimento da União Soviética, de surgimento da moral comunista para o povo russo, que acaba aceitando ela. Isso começa já na Primeira Guerra Mundial, porque os soldados tinham melhores equipamentos, tinham bombardeios, napalm, tinham gás mostarda, baionetas, tudo isso estava à disposição deles,
mas as táticas de guerra ainda eram as táticas antigas. É diferente da Segunda Guerra Mundial, que era uma guerra muito mais fixa, onde você tinha ali uma tropa defendendo um ponto, atirando para o outro lado, e essa outra tropa tentando dominar aquela região. Tudo era mais calmo. A Primeira Guerra Mundial era trincheira, era soldado correndo, entrando na trincheira e furando 3 caras até alguém cortar a cabeça dele, ele caía e alguém jogava uma bomba, explodia e arrancava a perna de todo mundo. A Primeira Guerra Mundial era uma loucura completa, era uma guerra muito violenta. Ela não tem todo esse patamar que a Segunda tem, mas ela é uma guerra muito forte, muito poderosa no imaginário europeu. Tanto que os caras que depois fizeram a Segunda Guerra Mundial se referiam o tempo inteiro à Primeira. Sobre esse pretexto de que foi uma guerra violenta, de que foi uma guerra que acabou com os países que participaram dela, não importa se eram vencedores ou perdedores, surge Vladimir Lenin, que tem a solução para todos os problemas. Ele apresenta o comunismo, o marxismo, e vale lembrar que nessa época o marxismo ele era muito mais teórico do que hoje. Se hoje em dia marxistas já ficam nessa teoria de não, porque o marxismo nunca foi aplicado, se a gente fizesse desse jeito aqui, funcionaria. Na época de Lenin, era comum as pessoas aderirem ao marxismo porque a gente não tinha ideia de como isso era na realidade. Mussolini, por exemplo, foi marxista durante muito tempo, até ele ver o que aconteceu com a União Soviética. Foi justamente conhecer a história soviética que fez ele se tornar um anticomunista. E muitas pessoas da época fizeram o mesmo. Mas era comum as pessoas olharem para o marxismo com aquele ideal de nossa, cara, a gente nunca tentou isso aqui, se a gente fizer, acho que vai dar certo, hein? Vamos para ele. E aí Lenin traz essa ideia, e o Plínio Salgado ele tem um livro chamado Doutrina e Tática Comunista. É uma das fontes para esse episódio, eu vou citar ele aqui mais vezes, onde ele fala como funciona a propaganda de Lenin e a propaganda do Partido Comunista na União Soviética. Então ele vai dizer, por exemplo, ao mesmo tempo que se infiltraram nas organizações soviéticas, lançaram slogans de extrema oportunidade. Exemplo, a paz imediata. E não havia uma família que estivesse cansada de ver morrer filhos, maridos, irmãos e pais. Desejar a paz imediata? Pão para todos. As restrições naturais de toda a guerra tornavam a comida uma preocupação geral. Terra para os camponeses. E isso era um velho sonho dos que lavraram o solo dos latifundiários. Liberdade irrestrita. Essa a frase mágica usada por todos que pretendem levar o povo para onde queiram. Nós defendemos a paz imediata em todo o mundo, nós defendemos comida para todos, terra para todos e a liberdade irrestrita ao mesmo tempo que censuravam. Esse aqui é o discurso da esquerda em toda a história da esquerda. É o discurso do PSOL, do PT, do PCdoB, do PCO, do Partido Comunista Soviético, do Partido Comunista Alemão, dos partidos comunistas pelo mundo, porque são slogans fortes, eles têm um impacto imediato, eles criam a sensação de nossa, se esse cara luta por liberdade, por comida, por que eu não vou apoiá-lo? Lenin é o grande criador de todos esses slogans, de todas essas ideias. Lenin é o cara que faz a esquerda moderna continuar defendendo tudo isso, ainda que eles, na prática, não façam nada para alcançar esse objetivo. Então Lenin vai surgir na Rússia, ainda era a Rússia czarista, e ele é muito bom em propaganda, isso a gente tem que assumir. Ao mesmo tempo que ele tem esses discursos todos, ele vai, por exemplo, criar um jornal onde ele ataca o czarismo e ataca toda a política russa da época que tentava achar uma solução. Esse jornal poderia ter qualquer nome, poderia ser o Jornal Comunista, poderia ser o Jornal do Lenin. Ele chama o jornal de Iskra, que significa faísca em russo. O nome do jornal já dá uma ideia do que ele está tentando criar. Ele tem um jornal chamado Faísca que promete causar um grande estrondo na política russa e ao mesmo tempo ele tem os slogans de que ele vai lutar pela paz, comida para todos, terra para todos e todo mundo vai ficar bem. Imagina um país destruído no pós-guerra que de repente tem esse cara prometendo no mundo utópico que todo mundo achava que funcionaria, que é o marxismo, que todos os problemas acabariam. O partido do Lenin não era muito grande. Eu estou fazendo essas comparações com o PSOL porque realmente dá pra gente comparar com o PSOL tudo que eles faziam. Então o partido dele tinha ali um apoio de um pequeno grupo de russos, mas no parlamento não conseguia aprovar leis, não conseguia criar politicamente. Eles só dominavam muito a teoria, dominavam muito as ruas e não dominavam a política real. Numa votação, a primeira votação
que Lenin e o seu Partido Comunista ganham, ele vai chegar para a imprensa e vai falar: nós, os bolcheviques, bolchevique significa maioria em russo, vencemos a votação contra os mencheviques, que são a minoria. Fazendo isso, ele vai ter a noção de que ele vai trazer a grande mudança, porque ele escreve no jornal Faísca, o apoio popular que ele já tinha antes por prometer para as pessoas que essa mudança ia deixar a vida de todo mundo melhor, e ele consegue uma cartada final que é dominar também a política. A partir daí, o partido de Lenin passa a ser o partido da maioria, o partido bolchevique, ainda que ele tivesse poucos parlamentares. Os partidos de oposição, todos eles, que são muito maiores, são a minoria, o partido minoritário. A influência disso no imaginário popular e no imaginário de quem vai fazer a votação é: eu vou votar com a maioria, com os caras que são mais fortes, que têm mais apoio, pois são maioria, ou eu vou votar com a minoria. Depois dessa primeira vitória, e da imprensa forçando: olha, os bolcheviques, a maioria conseguiu a sua primeira vitória, a maioria conseguiu a segunda vitória, eles começam a ter um apoio tão grande dentro do parlamento que eles tomam o parlamento aos poucos e vão vencendo cada vez mais, e simplesmente se chamarem de a maioria, assim como aqui no Brasil, por exemplo, o PT se chama de Partido dos Trabalhadores. Quem quer estar contra os trabalhadores? Quem vai falar: não, eu sou contra os trabalhadores? Ninguém. Quem quer estar contra a maioria? Ninguém. Ele consegue ganhar a guerra de narrativas e cria ali tudo que vai levar futuramente à Revolução Russa. Isso é bem importante porque vai voltar depois, e esse negócio de pegar uma coisa real e simplesmente mudar a palavra e falar: não, a gente criou algo novo aqui, é algo muito usado desde essa época. Hoje nós vemos o mesmo. Por exemplo, existe a favela, que é um problema porque tem pobreza, porque gera criminalidade, porque tem pessoas marginalizadas que não conseguem crescer na vida por questões diversas. E qual é a solução da mesma esquerda para as favelas? É fazer algo que vai acabar com elas e que vai levar essas pessoas para as cidades e dar uma condição melhor de vida? Não, é chamar de comunidade. Olha, favela é ruim, comunidade é bom. Olha aqui na novela da Globo como todo mundo é feliz na comunidade. Então você tem um problema e a forma como aquilo é chamado tanto faz, não importa se chama de favela, comunidade, aquilo é ruim. Mas quando você muda o nome e deixa a carga negativa sobre o termo favela e constrói a noção de comunidade, passa a empregar comunidade para o que antes era favela, aquilo deixa de ser ruim e automaticamente vira algo bom. Você não precisou fazer nada, você só mudou a narrativa, mudou a palavra sobre aquilo. Um bandido é um problema. Alguém que assalta alguém que dá um tiro em uma pessoa por causa de um celular é um problema. Sendo bandido, ele vai ser odiado, ele vai ser mal visto por todos. Quando você chama o bandido de vítima da sociedade, tudo o que ele fez, todo o crime dele não importa, porque antes de ser bandido, ele foi vítima da sociedade, só está reagindo à opressão, esse discurso marxista que vocês conhecem muito bem. O problema é o mesmo. Um cara tá saindo de madrugada com um revólver e tá dando um tiro em alguém para pegar um celular e trocar por droga. O problema é esse. Sendo bandido, você não resolve o problema. Sendo vítima da sociedade, deixa de ser um problema tão grande. Ah, você morreu, você é vítima desse cara que te deu um tiro para trocar seu celular por cocaína? Fazer o quê, né? Segue a vida. Essa forma de construir a realidade simplesmente trocando palavras foi inventada por Lenin, foi inventada pela União Soviética e existe até hoje. Como isso vai se ligar lá com Holodomor e com 10 milhões de pessoas morrendo de fome na frente de todo mundo sem que qualquer pessoa haja para parar com isso? Em 1917 nós temos a Revolução Soviética e aí, como o Plínio Salgado já disse muito bem, ela acontece porque as pessoas estão propensas a uma nova mudança. Lenin consegue construir todo esse cenário prometendo que ele vai ser essa mudança. O Czar Nicolau morre, a família do Czar Nicolau é toda fuzilada. Isso é um símbolo forte, isso mostra que, olha, a mudança está chegando, olha que coisa aconteceu, coisa grandiosa. O Czar, o grande líder russo, foi morto pelo povo, porque o povo está tomando o poder. Isso também é muito forte. Após a Revolução, uma nova ordem precisa ser estabelecida. A gente tem a ordem antiga, a aristocracia russa, a classe alta, a classe média, os pobres embaixo, a pirâmide social padrão. Isso precisa mudar.
Você precisa que isso quebre para você poder implantar o comunismo. Só que uma boa parte da Rússia não concordava com isso. Uma boa parte da Rússia falava: por que a gente matou o nosso czar que está fazendo o possível para que o país cresça? Por que a gente está prometendo acabar com os agricultores? Para que fazer isso? Essas pessoas passam a ser inimigas do povo e inimigas da Rússia. Eles são traidores da pátria. Todos eles vão ser mortos, vão ser fuzilados por serem traidores da pátria. O Norman Davies, que é um historiador de Cambridge, é um cara bem respeitado e um dos poucos historiadores famosos que não são de esquerda, ele diz sobre isso, abre aspas, eu vou deixar aqui toda a fonte, tudo isso na descrição, vocês podem ler depois, mas a frase exata é, abre aspas, após a Revolução, os que resistiram ao comunismo foram fuzilados. Houveram massacres terríveis contra camponeses. Ninguém sabe exatamente quantas pessoas morreram, mas estamos falando de pelo menos 10 milhões de pessoas. O comunismo promete que vai ajudar os pobres, que vai ajudar os camponeses e que a pobreza vai acabar, porque todo mundo vai junto lutar por um objetivo. O comunismo chega ao poder. Esses camponeses não acham certo a forma que ele chegou ao poder, matando o czar, matando a família inteira do czar e dando um golpe de Estado, legitimamente falando, dando um golpe de Estado para se firmar. Os camponeses protestam contra isso e os camponeses são mortos. 10 milhões de pessoas mortas só para instaurar o comunismo sem nenhuma crítica forte, sem nenhuma chance de que ele caia nos primeiros meses ali, porque uma resistência não vai poder acontecer. Isso já é um massacre por si só. O comunismo chega ao poder na União Soviética matando 10 milhões de inocentes porque eles ousaram não concordar com ele. Aí vem a propaganda. Aqui o Partido Comunista já está instaurado e isso não pode mudar mais tão cedo. A propaganda soviética ela era tão boa por ser chefiada por Lenin porque ela conseguia desencontrar as pessoas. Ao mesmo tempo que ela dizia algo, ela fazia o oposto. E as pessoas não sabiam o que realmente estava acontecendo, porque o Estado soviético chegava e falava, olha, a gente acabou com a fome, não tem mais fome, todo mundo tem comida. O cara pensava, peraí, há um tempo atrás eu tinha bem mais comida do que eu tenho hoje. Eu podia ir no mercado e comprar uma carne e comer, e agora não, eu tenho que ficar comendo aqui arroz, que é o que o governo me dá, comendo batata, que é o que o governo me dá, não tenho escolha nenhuma. Eu passo fome alguns dias, como pode ter acabado a fome? E o jornal do governo, não, acabou. Nenhum soviético passa fome mais, não tem mais problema. Esse desencontro faz o cara parar de acreditar no que é real. É um processo longo, é um processo gradual, mas aos poucos ele fala, peraí, eu sinto fome, mas me dizem que eu não sinto fome. Será que eu realmente sinto fome? É uma coisa que parece uma loucura pra gente pensar isso hoje. Mas acontecia e era muito bem planejado. Por exemplo, no Doutrina e Prática Comunista, o mesmo livro do Plínio Salgado, e esse livro ele é legal porque ele foi escrito enquanto o comunismo reinava na União Soviética. Então, não é um cara anos depois analisando e falando que, olha aqui, essa coisa que pode ter acontecido. Não, é Plínio Salgado analisando tudo o que estava à sua frente e ele consegue fazer uma análise perfeita, assim como Gustavo Barroso. Esses dois caras, eles viram o comunismo destruir a União Soviética e eles anunciaram que isso aconteceria. Eles falaram antes, olha, a gente vai ter um grande problema na Europa graças ao comunismo. Isso é muito pior do que qualquer coisa que a Europa já enfrentou. Enquanto o comunismo ainda surgia, enquanto os próprios europeus acreditavam que era uma boa ideia, eles aqui no Brasil já denunciavam o grande problema. O Plínio Salgado, ele fala sobre isso e ele dá um exemplo maravilhoso para entender que é a criação do Comintern. O Comintern ele é o órgão responsável pela Internacional Comunista. Então, depois que o comunismo acontece na União Soviética, eles precisam levar isso para outros países do mundo. Eles precisam convencer outros países a se tornarem comunistas. É propaganda pura. O Comintern, esse órgão, organiza a Internacional Comunista, que você junta vários países e pega os partidos comunistas desses países, leva para Moscou e eles discutem como fazer a revolução acontecer em outros lugares. Então você tem lá o Partido Comunista Mexicano, o Partido Comunista Chinês, o Partido Comunista Alemão, o Partido Comunista Brasileiro. O brasileiro não participou, mas só para entender a ideia, sabe? São partidos comunistas do mundo inteiro reunidos, discutindo como eles vão levar o comunismo para seus países. O Comintern criou, por exemplo, Luiz Carlos Prestes no Brasil,
Prestes era um cara que tinha uma aspiração marxista, mas ele não entendia muito bem o que era o marxismo, ele não tinha acesso a isso. O Comintern percebe que ele poderia criar uma nova era comunista no Brasil, assim como Lenin fez lá, leva Prestes para a União Soviética, ele aprende russo na União Soviética, ele tem uma aula completa de marxismo, didática, oratória, aprende a controlar a multidão, aprende tudo isso e volta para o Brasil e cria o Partido Comunista Brasileiro. Ele começa essa nova era que depois vai acabar com os grupos terroristas de 1960 que dão origem ao regime militar no Brasil. Tudo isso começa por influência do Comintern. Então era um órgão forte, soviético, que buscava levar o comunismo a lugares diferentes do mundo. Sendo capitalista, você não tem interesse que o comunismo domine o mundo. Então você não vai apoiar a União Soviética, porque a União Soviética banca o Comintern e vai tentar implantar o comunismo no seu próprio país. Então você negocia com eles, eles usam o seu dinheiro para trazer o comunismo para o seu país e te destruir. O que a União Soviética fazia era dizer que eles não tinham nenhum controle sobre o Comintern, que não tinha nada a ver com eles. Não, o Comintern é uma coisa, nós, o Estado soviético, somos outra. Então, para conseguir dinheiro do Ocidente e para manter o Estado soviético após a morte de Lenin, quando Lenin morre eles têm uma dificuldade em convencer o povo, em conseguir dinheiro como eles tinham no passado, Stalin, chegando ao poder, vai prometer para o Ocidente que ele não tem nada a ver com o Comintern e que as pessoas que vivem na União Soviética não são comunistas. As pessoas que vivem na União Soviética são nacionalistas, que estão só preocupados em manter o Estado soviético, e o Comintern, que está levando isso para o resto do mundo, não tem nada a ver com eles, eles não têm nada a ver, eles só estão lá tentando manter o seu país nesse novo sistema de governo, e os comunistas internacionalistas são os grandes culpados disso, que não são eles estão de boa. Doutrina e Tática Comunista, página 18, Plínio Salgado mais uma vez fala sobre isso. Abre aspas, frase de Plínio. Stalin serviu-se desse estado psicológico criado nos países capitalistas para obter deles toda a sorte de auxílios, quer sob a forma de um amigável comércio de importação e exportação, quer sob a forma de empréstimos para o crescimento das indústrias soviéticas. O que o capitalismo quer é ganhar dinheiro, pouco se incomodando com o aspecto moral dos seus negócios. Uma vez que lhes eram asseguradas garantias de lucro, esse mesmo capitalismo facilitava o comunismo russo. O novo plano de larga escala, no sentido da conquista do mundo, teve como base a consolidação do sistema na Rússia e a transformação desse em base ideológica, econômica, diplomática e militar para uma revolução internacional comunista. Ou seja, o comunismo na Rússia precisava ser forte, precisava ser uma potência, um império, para que ele possibilitasse outros países, como Cuba, por exemplo, se tornarem comunistas. Uma distinção foi feita para iludir a imbecilidade capitalista do Ocidente. O governo russo era uma coisa e o Comintern era outra, sem nenhuma ligação aparente entre os dois. Ao Comintern competia a propaganda do comunismo nos outros países do mundo, ao governo russo a realização do socialismo na União Soviética. Mas o Comintern era constituído pelos próprios chefes do Partido Comunista Russo. O dinheiro para suas despesas provinha dos cofres de Moscou, alimentados pelo desenvolvimento econômico que o capitalismo ocidental propiciava. Em última análise, o capitalismo, ao estimular a economia russa, era quem pagava a propaganda internacional contra si mesmo. Ele continua falando sobre como isso funcionava, é muito interessante esse livro, ele é curto, é interessante que vocês leiam, caso gostem do assunto. Mas o que ele está dizendo é, Stalin pegava dinheiro americano, pegava dinheiro de Wall Street, tem até muita gente que fala sobre isso, livros sobre isso, como Wall Street construiu a União Soviética. Ele pegava dinheiro falando, olha, nós queremos desenvolver as nossas indústrias, depois de desenvolver as indústrias nós vamos negociar, a gente tem uma taxa de juros menor, vocês ganham dinheiro de volta, então se vocês derem dinheiro pra gente, a gente no futuro agradece a vocês em negociação de alimentos e tudo isso. E eles concordavam, porra, ótimo, a gente dá dinheiro pra vocês, vocês desenvolvem a indústria, vendem pra gente barato, todo mundo sai ganhando. Mas enquanto eles faziam isso, o dinheiro que chegava não ia pra indústria, o dinheiro ia para fortalecer o Estado comunista, para afastar a União Soviética do capitalismo que eles estavam prometendo que queriam abraçar, e o Comintern, que era a Internacional Comunista, mandava dinheiro para outros países e, por exemplo, propiciava ao Prestes que ele trouxesse o comunismo ao Brasil, propiciava
a Fidel que Cuba tivesse uma revolução comunista. O capitalismo, tentando ter lucro, bancou o comunismo soviético, e o comunismo soviético levou o comunismo ao mundo todo. A propaganda soviética era tão boa, e a forma como eles se distanciavam da realidade e falavam: olha, eu sei que ali na Internacional Comunista todos os líderes são os mesmos ministros da União Soviética, mas a União Soviética não tem nada a ver. Banquem a gente, que a gente não tem nada a ver, é só um acaso. E conseguiam fazer isso, e conseguiam fazer com que as pessoas acreditassem numa ideologia completamente sanguinária e continuassem bancando ela. E esses caras são os grandes culpados pelo que aconteceu em 32 também. Avançando um pouco, nós temos o plano de ação soviético. Então, já está estabelecido o comunismo. Eles já prometeram que eles têm a solução para tudo e que o mundo vai ser melhor com eles. Isso já foi feito. Eles já têm o dinheiro, porque eles convenceram os capitalistas de que, tendo dinheiro, eles vão também se aproximar do capitalismo e vão fazer negócios. E os capitalistas bancaram o comunismo soviético, então eles têm dinheiro. O que falta é a ação, o que falta é implantar isso, implantar 100% o comunismo na União Soviética e implantar tudo o que eles acham que é certo nesse novo mundo. E o plano de ação também é envolto em mentira, envolto em tudo que faz esse sistema ter sido tão sanguinário e tão violento contra o seu próprio povo. Vladimir Bukovsky, é um dissidente soviético famoso, comenta como esse plano começa e qual é o projeto para que ele seja implantado em toda a Rússia. Frase dele: quando o comunismo chega ao poder, e isso não só na União Soviética, mas na Polônia, na China, em qualquer lugar, ele sempre mata 10% da população. E isso não é para eliminar inimigos, porque muitos deles não são inimigos. Isso é feito para reestruturar o tecido social. Os melhores médicos, produtores, professores, eles matam todos. Então, criam uma nova sociedade. Isso é uma forma de estabelecer quem está no comando, abalando o topo da pirâmide social para reestruturar a sociedade. Isso que ele diz é um exemplo de como o comunismo tenta se estabelecer no comando e estabelecer essa nova ordem, abalando a pirâmide social e possibilitando que uma nova moral surja a partir daquilo, uma nova ideia de moral, ao menos. Em uma carta pré-revolução, Lenin diz o que deveria ser feito quando eles chegassem ao poder. Ele diz: enforquem ao menos 100 deles, executem os prisioneiros, façam isso de tal forma que pessoas a milhares de quilômetros vão ver e temer. É a mesma noção de propaganda aqui já num contexto mais de revolução e de pós-guerra. Como isso vai acontecer na União Soviética? Eles chegam ao poder. O povo continuava sendo fiel ao czar que foi morto. Eles precisavam acabar com isso e colocar ali: olha, agora o czar não manda em nada, agora nós estamos no poder, agora nós mandamos aqui e vamos criar essa nova moral, essa nova noção do que é certo e errado. A primeira coisa que o comunismo soviético faz é perseguir os kulaks. Kulaks são grandes fazendeiros, e esses kulaks são os culpados por toda a fome e por todos os problemas, os grandes fazendeiros. No processo de revolução, o grande culpado era o czar. Não, a gente passa fome, a gente está mal porque o czar não sabe administrar o país, o czar só pensa nele, vão matar ele. Matam o czar. Os problemas continuam. Não, o culpado não era o czar. O czar era só um dos mandantes. Culpado é qualquer membro da aristocracia, qualquer pessoa rica, qualquer dono de fábrica. Esses caras são os culpados. A gente aqui está mal por culpa deles. Eles matam os donos de fábrica. Não, peraí, os donos de fábrica também são parte do problema, mas quem realmente é culpado são os grandes fazendeiros, donos de fazenda, gente que tem terra demais, que planta as coisas e não distribui com todos como deveria. Eles estão guardando ali tudo para eles. Os caras estão guardando vários sacos de batata, beterraba para comer. Eles são os culpados. Entende como isso vai escalando e como cada vez mais as pessoas embaixo da pirâmide são as culpadas e elas são mortas porque a promessa é que no fim tudo vai dar certo. Se a gente continuar fazendo isso, a gente vai finalmente chegar ali no grande causador do problema. Tem um livro chamado Sussurros que fala sobre isso, fala sobre a vida dos kulaks e como eles vão perdendo a sua propriedade. Como o cara que produz, que é justamente fazendeiro, passa a ser visto como vilão dentro da União Soviética. Acontece que os kulaks perdem as propriedades e a fome continua.
Com isso, nós temos o próximo nível da pirâmide, que são os médios e pequenos fazendeiros, os médios e pequenos produtores. O cara que tinha a fazenda grande, ele perde essa fazenda, ela é distribuída entre várias pessoas, é meio que um MST russo, e todo mundo fala, não, agora a gente vai ter comida de sobra e vamos cuidar de tudo. Essa pessoa que ganhou a terra, ela não tem nenhum apreço por aquilo, ela não tem nenhum apreço pela terra que ela ganhou. A casa do kulak, ela é dividida também. No Sussurros ele fala algumas vezes sobre pessoas que trabalharam a vida inteira para conseguir construir uma casa. A casa tinha 5 cômodos. De repente essa casa era dividida porque ela pertencia ao povo, ao Estado, não mais à pessoa. Não existia propriedade privada dentro do comunismo. E aí pegam 5 cômodos e dão cada cômodo para uma pessoa. Então um cômodo você tem o antigo dono daquela casa, que só tem aquele lugar para viver. Aí no cômodo seguinte você tem uma prostituta russa que ganhou o cômodo por ter influência ali, por ter ficado com algum general, alguém forte no governo e ganha aquele cômodo. No outro você tem um traficante de drogas que também conseguiu aquilo e assim vai indo. Essa pessoa pede a coisa mais preciosa para ela, que é a sua casa, porque essa casa tem que ser dividida entre todos, mas quem assume aquela casa não é o povo, quem assume é quem tem alguma influência dentro do Estado. A corrupção é tão forte no Estado russo que ela faz com que, ainda que todas as pessoas percam o que elas tinham, porque quem vai assumir é quem precisa, quem assume não é quem precisa. E aí os problemas aumentam e eles são obrigados a irem para o próximo patamar. Agora, os culpados são os médios fazendeiros, porque eles não estão trabalhando bastante. Vamos tirar as fazendas deles e vamos dar para o povo, que aí vai resolver o problema e continua. Dá para entender, é um ciclo vicioso que nunca acaba. A culpa nunca é do sistema comunista. O comunismo nunca é o responsável por isso, simplesmente porque ele não funciona, porque ele é uma utopia maluca que só existe na cabeça de marxistas e na realidade não tem aplicação. A culpa é sempre das elites. A culpa de Cuba estar mal e do povo cubano sofrer é do embargo americano. A culpa da Venezuela estar mal e do povo venezuelano sofrer é de quem tem olho nos barris de petróleo venezuelanos e que não deixa o povo venezuelano crescer. A culpa da China estar mal é da aristocracia chinesa. Esse discurso existe até hoje. A culpa é dos outros, a culpa nunca é nossa. O nosso sistema é ótimo. A gente só não conseguiu aplicá-lo porque estão nos sabotando. Enquanto tudo isso acontece, enquanto esse processo de procurar um novo inimigo, persegui-lo e jurar que isso vai acontecer, acontece, ao mesmo tempo nós temos o culto à personalidade sendo muito intensificado. Existe um culto à personalidade dentro do fascismo, isso é verdade, mas esse culto é muito mais a valores que julgam ser importantes. Então, Mussolini, por exemplo, acha que Roma é importante, que o símbolo de Roma é importante. O culto é a Roma, ao Império Romano Antigo, essa vontade de voltar à glória daquele império. Franco, na Espanha, acha que a monarquia e o catolicismo são importantes, então ele defende que o catolicismo e a monarquia estejam como os grandes patamares superiores que devem ser buscados, e o povo cultua os valores monárquicos e os valores católicos. Na União Soviética, o culto é ao Estado em si. O Estado não é um povo forte, que é forte porque tem bons exemplos. O Estado soviético não é igual ao Estado fascista. O Estado fascista é, se nós mostrarmos para as pessoas que a Itália já foi muito boa um dia no Império Romano, e nós fizermos as pessoas buscarem o Império Romano, as pessoas serão mais fortes, serão mais preparadas, o Estado romano será melhor, porque o Estado é a união das pessoas, e nós chegaremos no nosso objetivo. O Estado soviético, ele é alheio. O Estado é uma coisa, as pessoas são outras. O culto à personalidade e ao Estado, lá, não é o culto aos valores, é o culto à pessoa e ao Estado em si. Como isso acontece num longo prazo? No começo a gente tem o Estado comunista e a gente tem o Partido Comunista. O Partido Comunista é uma coisa, o Estado comunista é outra, o povo é outra. Entendeu? São 3 coisas separadas. De repente, o Partido Comunista se apodera do Estado. Então, falar mal do Partido Comunista é falar mal do Estado. Se você, por exemplo, tem uma denúncia a fazer que um grande líder do partido é corrupto e está dando as terras que estão sendo tiradas das pessoas para quem está próximo dele, como é o caso lá nas kulaks, você pode fazer essa denúncia,
mas você está denunciando o Estado comunista. O Estado é forte, mas ainda pode ser criticado. Você corre um risco, mas você pode fazer isso. Com o passar do tempo, o Estado passa a ser a União Soviética. O Estado passa a ser essa liderança, essa nova aristocracia que surge lá com Stalin, com seus ministros como Molotov, Beria. Esses caras passam a ser a União Soviética em si. A União Soviética existe por eles e para servi-los. Com o passar do tempo, se você chega, por exemplo, e fala, olha, o Beria, que é o ministro aí que todo mundo adora, ele na verdade é um pedófilo. Eu tenho provas disso. Você não vai estar criticando um ministro do Estado comunista que controla a União Soviética e pode ser criticado. Você está criticando a União Soviética, porque Beria é o grande líder soviético. Como você pode criticar a União Soviética? Você não é patriota o bastante? E você é morto por isso. Quando você critica Stalin na União Soviética, depois desse processo de gradualmente colocando para as pessoas que o Partido Comunista é o país e o país tem que ser preservado acima de tudo, quando você critica Stalin, você não está criticando um político. Você não está falando, ó, esse político aí talvez não é muito bom não, se a gente colocar um cara no lugar vai ser melhor. Você está criticando o povo soviético e a glória do povo soviético. Como você pode criticar o grande líder? Como assim o grande líder não é bom o bastante? A União Soviética não é boa o bastante? Então você é um traidor, então você tem que ser morto por isso. Isso aqui é um assunto importante e esse processo todo eu falarei no próximo episódio, que será sobre gulags. O livro Arquipélago Gulag mostra muito bem como esse processo de tirar a noção de que esses caras são só pessoas, são só líderes que podem errar, acontece, e de repente eles são deuses que não podem ser criticados nunca, porque eles são o orgulho soviético maior, e ninguém pode falar contra eles. O próximo episódio será especialmente sobre gulags, falando como isso acontece. Mas isso é muito forte. Esse culto à personalidade começa a dominar a União Soviética, e ali já por 1930 a gente não tem a distinção entre Estado, partido e povo. Tudo é uma só coisa. O Partido Comunista é o Estado é o povo. Então, criticando um membro do partido, você critica o povo soviético. No começo, a polícia, por exemplo, existe a polícia do partido e a polícia normal, que é a polícia do povo, e elas agem separadamente. A partir desse momento, a polícia passa a ser uma única polícia. Então, as ordens do partido são as ordens que o povo decidiu. Se alguém é criticado pelo partido, é porque o povo está criticando. Se alguém vai contra o partido, é porque está indo contra o povo. Isso acaba ficando muito forte. Isso possibilita, por exemplo, que 10 milhões de ucranianos depois morram e ninguém faça nada. Porque se Stalin decidiu, é porque o povo em conjunto decidiu. Se Stalin acha que é certo, é porque o povo em conjunto acha que é certo e ninguém nunca vai querer ir contra isso. Um exemplo perfeito dessa transição é Beria, que é um dos ministros da União Soviética, que ele saía pela rua à noite e pegava meninas que ele achava bonitas, levava para sua casa, estuprava essas meninas à noite e durante a manhã mandava elas embora. E até relatos sobre isso falam que ele mandava elas levarem uma flor como um símbolo de que o Estado soviético agradece ao seu serviço prestado. E quando elas voltavam para casa, os seus pais não viam isso como algo errado. Os seus pais não pensavam, peraí, esse cara, ele é uma pessoa, ele é um velho, ele estuprou minha filha. Ele pode ser criticado. Eles olhavam e falavam, peraí, o Estado soviético fez isso. O grande Estado soviético, o grande comunismo soviético foi quem usou a minha filha. Eu não posso criticar o Estado soviético, isso está contra tudo que eu gostaria de fazer. Então passa a ser motivo de orgulho. Ter a sua filha estuprada por um velho de 60 anos de idade, que era Beria, é um orgulho porque ela serviu ao Estado soviético. Olha o estado de loucura que essas pessoas entraram. Olha o que o comunismo faz com a cabeça de pessoas que, de início, lá com Lenin, só queriam parar de passar fome e só queriam que um dia vivessem num mundo melhor. Sendo um membro do partido antigo, Lenin, por exemplo, age em nome dos bolcheviques, dos caras que estavam ao lado dele. Ele está sujeito a erros, ele pode falhar, pode fazer uma coisa que devesse tirá-lo do poder, pode sofrer um impeachment, por exemplo. Sendo um simples membro do partido que age em nome dos bolcheviques, ele é um ser humano. Quando o Estado se torna total, quando o comunismo é alcançado, quando
as crianças na escola são ensinadas que nada é maior do que Stalin, Stalin tem que ser honrado acima de tudo, quando essa noção de que Stalin é em si só o Estado e que todos os seus ministros, todos eles têm uma força quase divina para reinar, para dominar a União Soviética, tudo o que eles fazem é em nome da União Soviética, logo nada pode estar errado. E quem discordar não é um crítico, é um traidor. Um exemplo de como isso também é gradual é as prisões que aconteciam no processo de levar as pessoas ao Gulag. O Solzhenitsyn, ele mostra esse processo gradual que foi usado para convencer as pessoas de que o Estado comunista era absoluto e não podia ser criticado, que acontecia também na prisão. Solzhenitsyn, ele é preso porque ele luta a Segunda Guerra Mundial. Isso aqui já é tempo depois do Holodomor, tá bom? Eu vou avançar um pouco para mostrar como isso era feito. Mas o Solzhenitsyn, ele luta a Segunda Guerra Mundial e na Segunda Guerra ele envia uma carta para um primo dele, se eu não me engano, algum amigo, alguém próximo, eu acho que era um primo. E eles estão conversando sobre as decisões tomadas por Stalin. Em um momento, o primo dele fala para ele, olha, nós vamos invadir uma cidade alemã amanhã, e o Stalin decidiu que ela fosse invadida pela manhã, com o nascer do sol. Eu acho que seria melhor atacar agora à noite, tendo o fator surpresa ao nosso lado. Mas tudo bem, Stalin decidiu que será amanhã, nós vamos amanhã. Essa carta que o primo dele manda para ele fica depois com a inteligência russa para ser estudada, para verem se tem algum indício de traição. E a inteligência russa decide que essa crítica que o primo dele fez, Stalin mandou que invadíssemos pela manhã. Eu acho que seria melhor invadir à noite. Mas tudo bem, vamos amanhã e que tudo dê certo. Essa crítica é uma traição, porque o primo dele ousou duvidar de Stalin. Ele, que está falando com o primo dele, não denunciou o próprio primo, não falou, olha, meu primo está duvidando do grande líder Stalin, olha que absurdo. Ele não fez isso, ele simplesmente leu e seguiu lendo e conversando com o primo dele normalmente. Então ele também é um traidor. O primo dele é levado para um Gulag. Gulag é um campo de concentração soviético. Ele também é levado porque ele sabia dessa traição e ele não denunciou. Loucura completa, mas é assim que um soviético pensava. Ele vai escrever um livro, Solzhenitsyn, chamado O Arquipélago Gulag, que é o grande livro do século XX. Nada é mais importante do que isso. Se você, ouvinte, tiver uma única indicação que você vai ter nesse podcast e falar, eu preciso ler um único livro que eu acho que pode me ajudar, leia O Arquipélago Gulag. É um livro essencial, é um livro de um cara que foi um soviético, que foi considerado traidor pelo governo soviético porque viu o primo duvidar de uma ordem de Stalin, só comentar que ela não era talvez a melhor ordem, e ele vai para a prisão por isso. Ele passa 20 anos na prisão, sofrendo as piores torturas possíveis, e ele conta no Arquipélago Gulag como isso acontece. O processo de prisão em si é bem interessante porque ele fala como ele foi preso e como isso acontecia, e como as pessoas perdiam a liberdade gradualmente sem perceber. E isso é um trecho do livro. O livro inteiro é muito bom. Se eu pudesse, eu leria o livro inteiro aqui pra vocês. Eu não posso, infelizmente. Eu recomendo muito que vocês leiam o Arquipélago Gulag. Mas eu vou ler exatamente a prisão, porque a gente vê como esse processo gradual de perder a liberdade acontecia. Assim como na União Soviética, de repente, o Stalin, ele não é só mais um político, mas ele é o grande político. Ele não é só mais o líder da União Soviética, ele é o líder da União Soviética. Tendem a ênfase, então ele não pode talvez sofrer uma crítica em tal ponto, e depois ele não pode sofrer nenhuma crítica, e depois tudo que ele faz está acima do bem e do mal, assim como isso é gradualmente feito, e o povo é ensinado a isso gradualmente, as crianças são ensinadas na escola que Stalin é esse grande líder que não pode ser nunca posto sobre dúvida. Isso acontece no processo de prisão. O interessante do processo de prisão é que ele é mais rápido, então a gente vê isso acontecendo de uma só vez, enquanto o processo político é muito mais longo. Aqui isso é bem mais direto. Eu vou ler aqui para vocês como ele fala sobre essa prisão. Isso aqui não é um historiador pós-moderno que chegou lá na faculdade e viu como o marxismo é lindo falando sobre a União Soviética. Isso aqui não é um cara que acha que as coisas eram de uma forma ou de outra falando sobre a União Soviética. Isso aqui é um homem que passou 20 anos na prisão porque ele viu alguém duvidar de Stalin e ele não denunciou o próprio primo para o Partido Comunista. Isso aqui é real, é a vida real. Isso aqui não é teoria, não é, será que era de tal jeito? Como seria o comunismo na União Soviética? Que maravilhoso.
Isso é um soviético que passou 20 anos sendo torturado diariamente, contando um pequeno trecho do que foi isso e falando ali sobre o processo de prisão. Isso é muito importante. Alexander Ivanitch era professor na escola da aldeia de Kologriv. No ano de 1937, aproximou-se dele no mercado um camponês e comunicou-lhe: Alexander, vá embora daqui, você está na lista, eles vão te levar. Mas ele ficou: eu sou o pilar da escola, os próprios filhos deles estudam comigo, como poderiam me prender? Além disso, por que me prenderiam? Sempre obedeci às ordens do grande líder, sou um soviético convicto. Mas dias depois ele foi preso. A maioria fica inerte numa miragem de esperança. Uma vez que você é inocente, como poderiam lhe prender? Seria um erro. Enquanto te arrastam pelo colarinho, você não deixa de gritar: é um erro, vão esclarecer tudo, vão me libertar, não corro nenhum risco. Outros são presos em massa, e isso também é um absurdo. Você pensa, talvez aquele ali seja culpado, mas eu? Por que eu? Certamente você é inocente. Você ainda encara os órgãos como uma instituição com lógica humana. Vão esclarecer tudo e vão me libertar. Isso é o natural. Nesse caso, para que você fugiria? Como você pode então oferecer resistência? Só pioraria sua situação e impediria que esclarecessem esse erro. Você não só não resiste, como até desce a escada na ponta dos pés, como lhe ordenam, para que os vizinhos não ouçam a sua prisão. E além do mais, resistir de quê? A apreensão do seu cinto? Ou a ordem de ir para o canto? Ou de cruzar o umbral da porta? A detenção é composta de pequenos preâmbulos, de numerosas insignificâncias e parece que não tem sentido discutir por qualquer delas isoladamente. Os pensamentos do preso giram em torno da grande pergunta: por quê? O que eu fiz? Mas são todos esses pequenos atos que formam inevitavelmente a detenção no seu conjunto. Quanta coisa não há na alma do recém-detido! Só isso mereceria todo um livro. Nela podem haver sentimentos de que nem sequer suspeitamos. Em 1921, quando prenderam a jovem Evgenia Doyarenko, aos 19 anos, e 3 jovens passaram a vasculhar o seu quarto, ela ficou tranquila. Não há nada, nada encontrarão. E de repente, eles tocaram seu diário íntimo e passaram a lê-lo. A leitura dessas linhas, por rapazes estranhos e hostis, afetou-a mais do que toda a Lubianka com suas grades e celas. Esses sentimentos íntimos e afetivos, pela detenção, podem ser muito mais fortes do que o pavor do cárcere ou as ideias políticas. Ter a sua liberdade destroçada é pior do que estar preso em si. A pessoa interiormente não preparada para a violência é sempre muito mais fraca do que aquela que a exerce. São raras as pessoas inteligentes e audazes que tudo compreendem instintivamente. O diretor do Instituto de Geologia da Academia das Ciências, Grigoriev, quando o foram deter em 48, entrincheirou-se e queimou documentos durante 2 horas. Por vezes, o sentimento dominante do detido é alívio e até alegria. Por exemplo, na epidemia das detenções, enquanto todos ao seu redor eram presos sem razão, o sacerdote Irakli, em 1934, fez uma viagem até Alma-Ata para visitar os crentes que haviam sido deportados. Nesse interim, foram 3 vezes ao seu apartamento em Moscou para o prender. Quando ele regressou, os paroquianos esperavam na estação e não o deixaram seguir para casa. Durante 8 anos esconderam-no de apartamento em apartamento. O sacerdote ficou tão cansado por essa vida de perseguição que quando o prenderam, em 42, alegremente agradeceu a Deus. A resistência, onde está sua resistência? É a recriminação que fazem hoje aos que caíram em detenção. Sim, a resistência deveria ter começado a partir daqui, do início da detenção. Mas ela não teve começo. Essas linhas são, talvez, a melhor coisa que você pode ler sobre a União Soviética. Ver um soviético, um cara que ele não era contra o Partido Comunista, não. Ele era tão a favor que ele lutou a Segunda Guerra Mundial ao lado do Exército Vermelho. Ele lutava para levar o comunismo até a Alemanha. Ele achava que era uma coisa boa. Ele é preso por ousar falar contra o grande líder comunista. E além disso, ele vê todos ao seu redor passando pelo mesmo por fazerem coisas pequenas. Por exemplo, um padre que
pessoas da sua paróquia são levadas a um lugar diferente, são exiladas, ele vai visitar essas pessoas e quando volta ele tem que ficar 8 anos fugindo para não ser preso. Uma jovem que escrevia um diário e quando vão até a casa dela pensa, não tem problema, eles vão vasculhar, não vão achar nada. Leem esse diário dela em voz alta, humilham ela e por isso ela é completamente destroçada e depois tanto faz ela ser presa ou não. Esse tipo de coisa mostra como era a União Soviética real. O processo de prisão, eu vou ler aqui mais um trecho, desculpem se ficar grande, mas é porque é importante, o podcast é sobre isso, não dá pra ignorar fontes históricas e só ficar em teoria. Isso é um podcast revisionista por isso, porque ele vai nas fontes históricas e traz elas. O processo de prisão em si, um outro trecho de Arquipélago Gulag. E eis que já o levam. A detenção é um momento breve e que não se repete, em que o detém no meio de uma multidão entre centenas de outros homens igualmente inocentes, mas condenados como você. A sua boca não foi tapada. Você pode e deveria absolutamente gritar que vai ser preso, que há malfeitores disfarçados que andam à caça de pessoas inocentes, que as apanham com base em denúncias falsas, que uma surda repressão é desencadeada contra milhões de pessoas e ouvindo esses gritos, inúmeras vozes durante o dia e em toda parte da cidade talvez gritassem com você e talvez as detenções não se tivessem tornado tão fáceis. No ano de 27, quando a submissão ainda não tinha amolecido tanto os nossos cérebros, na praça de Sepulskvaia, 2 tchequistas tentaram deter em um dia uma mulher. Ela agarrou-se ao poste de iluminação pública e começou a gritar, oferecendo resistência. Juntou-se a ela uma multidão e os 2 rapazes desconcertaram-se de repente. Eles não podiam trabalhar à vista de toda a sociedade, então subiram para o automóvel e fugiram dali, deixando a mulher inocente. Mas se dos seus lábios requecidos não brotar nenhum som, a multidão que transita toma a você como inimigo e aos seus carrascos por amigos. Eu próprio tive muitas vezes a possibilidade de gritar, mas nunca o fiz. 11 dias após a minha detenção, 3 parasitas da contra-espionagem, mais preocupados com 4 pesadas malas cheias da sua maior parte de troféus de guerra do que comigo, conduziram-me à estação da Bielorrússia em Moscou. Eles tinham a denominação de escolta especial. Sob o pretexto de me servirem de escolta, levaram esses objetos para as famílias que tinham ficado na pátria. Eu transportava, sem vontade nenhuma, a 5ª mala, onde iam meus diários e os meus escritos. No futuro, seriam essas as provas contra mim. Nenhum dos 3 conhecia a cidade, e era eu que devia escolher o caminho mais curto para o cárcere. Eu mesmo devia levá-los a Lubianka, lugar onde nunca haviam estado. Depois de um dia na prisão da contra-espionagem do exército, eu já sabia sobre o que acontecia. Sabia sobre os interrogatórios, sobre as ameaças, os espancamentos e sobre o fato de que às vezes o preso nunca era posto por liberdade. Ainda assim, quando me levaram, não proferi uma só palavra. Eu guardei silêncio na cidade polaca de Brodsnita. Não proferi palavra alguma nas ruas de Białystok. Como se nada acontecesse, caminhei sozinho pelos bandoleiros de Minsk e agora levo atrás de mim esses agentes da contra-espionagem sob a cúpula branca do vestido superior da estação e levo eles até o lugar onde serei encarcerado. Por que é que eu permaneço calado? Ele está dizendo aqui que ele vai preso, ele sabe que acontecem torturas, ele já viu tudo isso na frente dele, ele viu pessoas sendo privadas de sono, apanhando, sendo espancadas, e ainda assim ele não fala nada. Ele está levando os caras que estão escoltando ele até a prisão, onde ele vai ser preso, as pessoas olham para ele como se ele fosse culpado, ele não sendo, e ele não fala nada. As amarras que o prendem são intelectuais, as amarras que o prendem não são físicas. Ele poderia correr, ele poderia contar o que aconteceu, ele poderia tentar iniciar alguma coisa ali, mas ele está sendo tão preso intelectualmente, ele acredita ainda assim que o Estado é bom e que o Estado vai perceber que é só um erro, e ele continua sendo levado. Por fim, um último trecho onde ele fala sobre as detenções gerais, não só a dele, e depois, para terminar a história, ele acaba sendo preso, ele passa 20 anos na prisão, acusado de traição, sendo inocente. Aí, lendo o livro, vocês vão ver como é a prisão em si, e no próximo episódio eu falarei sobre as gulags, sobre como foi a prisão dele e o que ele viu lá. E quando ele relata como se dá a prisão e a forma como ela era feita gradualmente, a gente vê a forma de agir dos soviéticos, porque a prisão não era simplesmente eles chegavam, te prendiam e te levavam para lá. A forma como ele relata mostra que era simplesmente você, em um momento, você era levado
da vivência em público. Eles te colocavam em um quarto, por exemplo, você ficava lá e você pensava, cara, por que eu tô aqui? O que tá acontecendo? Aí chegavam e falavam, olha, você vai ter que tirar essa camisa aí, você vai ter que usar essa camisa aqui que a gente mandou você usar. E você pensava, tá bom, vou usar, mas pra que eles querem que eu use isso? Mas tudo bem, né, estão mandando. Depois eles chegavam e falavam, olha, o seu nome não vai mais ser usado, tá bom? Agora você vai ser chamado por esse número aqui. E você perdia um traço de identidade, mas aceitava, afinal, tudo bem, você é inocente, logo você vai sair dali. Eles te espancavam, você via pessoas sendo mortas na sua frente, você sofria privação de sono, mas o tempo todo você pensava, cara, o grande Stalin foi quem mandou que isso acontecesse, o grande Stalin vai saber que eu sou inocente, o grande Stalin com certeza vai me libertar, eu não tenho risco nenhum. E aí chega esse ponto que ele fala que é triste, de ele dizer que passou 3 dias de viagem dormindo mal, e sentindo dor pelo espancamento que ele sofreu. Ele chega até a cidade onde ele vai ser preso. Ele tem 2 oficiais atrás dele que estão voltando da guerra na Alemanha e não teriam como persegui-lo, porque estão com malas pesadas de coisas que foram roubadas da Alemanha. Ele poderia naquele momento ter dito para as pessoas, olha, eu sou inocente e esses caras estão me prendendo, eu sou inocente, tentar começar algum tipo de resistência, tentar fugir. Mas ele não faz isso porque ele tem a crença cega de que tudo vai ser esclarecido e de que o grande Stalin vai libertá-lo quando souber da verdade. Então ele leva os seus captores até a prisão onde ele vai ser preso, onde ele vai passar 20 anos sofrendo as piores torturas possíveis. É um livro maravilhoso, mas esse é o processo de controle mental comunista. É um exemplo raso agora, simples de entender, que é o de um sapo em uma panela fervente. Se você pega um sapo e joga ele numa panela com água fervendo, ele vai correr na hora. Assim que a água bater nele, ele vai pular e vai para longe, porque ele vai perceber que aquela água vai matar ele. Se você pega esse sapo, põe numa panela com água normal, temperatura ambiente, e põe em cima do fogo, a água vai aos poucos cozinhar, ele vai morrer cozinhado dentro da panela, porque ele não percebe que a água está cada vez mais quente, que chega um ponto onde ele não tem mais volta. Isso ser feito gradualmente e não rápido, tira a sua humanidade, tira a sua capacidade de resistir. Isso era usado na prisão pelos soviéticos, porque no processo de prisão, né, em si, porque eles já tinham testado isso já com a política, porque eles já tinham testado e já tinham visto que se você aos poucos for aplicando a sua nova moral e dizendo que o grande líder Stalin sabe de tudo e que você, o indivíduo, não vale nada porque o Estado é muito maior do que você, as pessoas aceitariam isso. Isso fez com que todos os massacres cometidos pela União Soviética, com que o estupro de Dresden na Alemanha e com que o Holodomor em si acontecesse sem que os soviéticos agissem. O povo soviético via seus irmãos sendo mortos e não fazia nada porque achava que isso era certo, porque o Estado soviético nunca poderia estar errado. Como o grande líder comunista um dia vai estar errado? O comunismo aplicado é isso. O comunismo aplicado é pessoas completamente dominadas sem o mínimo de noção do que é certo ou do que é errado e obedecendo ordens porque mandaram que elas obedecessem. Holodomor em si, o Holodomor ele crava o momento final do domínio comunista sobre o povo soviético, porque é um crime absurdo que é aceito pelos locais que no primeiro momento não percebem o que está acontecendo, é aceito pelos soldados que fazem ele, é aceito pelas pessoas em volta que não agem contra aquilo de forma alguma. E é um plano maléfico que acaba funcionando, infelizmente, para o povo ucraniano. O Holodomor em si, agora que a gente deu todo esse contexto e explicou como funciona o comunismo, como ele chega ao poder e como ele faz as pessoas perderem noção da realidade, ele é um plano que usa as 3 coisas que eu citei lá no começo, então por isso ele é essencial para a gente entender o que acontecia no comunismo soviético. Ele usa o controle total, ele cria uma cortina sobre a Ucrânia e não deixa que ninguém saia de lá. Ele usa a inversão de valores, de dizer uma coisa e fazer outra. Ele usa a falsificação da realidade futuramente para mostrar para o mundo o que aconteceu ali, ou não mostrar, né? Tentar mostrar uma imagem boa de um crime humanitário absoluto. Então, o que foi o Holodomor e como ele aconteceu, agora que a gente já entendeu todo o processo anterior e por que foi possível que ele acontecesse. Caso fosse direto ao ponto, seria uma coisa muito... Não, isso aí não pode ser possível. Como as pessoas aceitaram algo assim. Entendendo a criação de uma nova realidade, entendendo
o fim da moral vigente e como o comunismo faz isso muito bem em todos os países onde ele chega, a gente vai entender o horror que foi o Holodomor e como ele pôde passar batido. E simplesmente as pessoas não se importavam porque se o Estado comunista decidiu que é bom, então é bom. No final da década de 20, aí já entrando no Holodomor, que é o principal tema, Stalin começa a fazer novas leis que decidem que o controle do Estado vai ser total também sobre a economia. Então o Estado não só dá a educação que ele quer dar, o Estado não só controla a mídia, não só planifica todo o funcionamento do país, mas ele também vai controlar a economia. A forma que o Estado controla a economia é: as pessoas trabalham em fábricas ou em fazendas, tudo que elas produzem vai para o Estado, e o Estado vai recolher tudo isso e vai repassar novamente para as pessoas. Ou seja, você trabalhava o dia inteiro, você não recebia pelo que você estava trabalhando, mas no fim do mês você receberia vários tickets que você podia ir numa estação do governo e retirar a comida e todos receberiam a mesma coisa. Hoje a gente sabe por que isso não funciona, porque isso acaba com uma questão básica da humanidade, o que faz a gente trabalhar mais e buscar uma melhoria, que é a noção de recompensa, é a noção de que você trabalhou por algo e conseguiu aquilo, e quanto mais você trabalhar, mais você vai conseguir isso. Sei lá, o vestibular é isso. Se você estiver disposto a estudar 12 horas por dia, todos os dias durante um ano, você consegue passar numa faculdade boa de medicina e o seu futuro vai ser bom. Se você não estar disposto a fazer isso, e aí entram outras questões também, né? Não é só estar disposto ou não, mas enfim, caso você não possa fazer isso, você vai ter mais dificuldade. Quanto mais você se esforça a alcançar algo, melhor é o seu resultado. É uma coisa básica, uma noção humana básica. O comunismo ignora isso. Então, todo mundo vai receber o mesmo, não importa o quanto você se esforce. Se você trabalhar 10 horas por dia ou se você trabalhar 1h30 por dia, você recebe o mesmo. E como a economia é planificada, todas as pessoas terão teoricamente o mesmo, como se isso fosse bom. No fim acaba sendo ruim porque a produção geral cai, já que não existe mais motivação por trás. Simples, esse aí é o porquê o comunismo não funciona, mas já é importante para o Holodomor. Quando todas as terras pertencem ao Estado, toda comida pertence ao Estado, a comida vai ser igualmente dividida e você não tem motivação, você deixa de trabalhar. Então você fala: não vou me esforçar mais, o esforço não é um fator, eu vou ficar sem fazer nada e não vou perder nada porque eu vou ganhar comida igual a todo mundo. Acontece que se você não trabalha, se milhões de pessoas não trabalham, a produção cai. Então a comida vai ser escassa porque você vai ter pouca comida sendo produzida e muita gente para receber. Isso faz com que o país comece a quebrar. No fim da década de 20, Stalin vai começar essas novas leis de trabalho forçado que definem que você tem que trabalhar e não trabalhar é um crime de traição contra a nação soviética. Então, se você não trabalha quanto o Estado te manda trabalhar, você está traindo o povo porque você está diretamente tirando comida do povo, tirando comida da nação. Passa a ser um crime não obedecer o que o Estado manda e trabalhar onde o Estado te manda trabalhar. Acontece que, tendo esse poder, o Estado precisa também bancar a Comintern e bancar o crescimento do socialismo, do comunismo, né, por todo o mundo. Para fazer isso, ele precisa vender os grãos que são produzidos. Um trabalhador produz 10 quilos de batata, por exemplo. Teoricamente, os 10 quilos seriam distribuídos em todas as pessoas e todos os trabalhadores produziriam 10 quilos, todo mundo distribuía, todo mundo comia bem e vivia bem. Quando você precisa vender essa batata para ter dinheiro e conseguir se expandir e também expandir a sua ideologia pelo mundo, você vai deixar 1 quilo para as pessoas e vai vender 9. Então você ganha dinheiro, mas você deixa as pessoas passando necessidade. Passa a ser um problema muito grande. A União Soviética passa por uma crise de fome já no fim da década de 20. Mas as pessoas continuam acreditando. Não, a fome não é porque está sendo mal gasto, porque minha força de trabalho está sendo mal investida. A fome é porque eu não estou trabalhando bastante. Então, eu quero trabalhar 8 horas, eu sou muito preguiçoso, cara. Eu tenho que trabalhar 12 em nome do meu país, em nome do comunismo soviético. Eu tenho que trabalhar 15 horas e as pessoas vão se forçando cada vez mais e quem se recusa é considerado traidor e por ser considerado traidor é executado. A Ucrânia era uma espécie de resistência contra isso. Nunca existiu uma resistência forte na Ucrânia no sentido de um grupo paramilitar ou de um exército ucraniano, um separatismo ucraniano
realmente montado porque eles não tinham condições para isso. O Estado comunista, por exemplo, tirava armas da população, desarmava todo mundo, e as pessoas não tinham como se defender desse Estado totalitário e desumano. Então, era muito mais um sentimento do que algo real. É mais que os ucranianos queriam não fazer parte da União Soviética, até porque eles estavam mais próximos da Europa, mais para baixo ali na União Soviética. Eles queriam fazer parte desse novo sentimento nacionalista que surgia na Europa e que a Ucrânia estivesse longe do comunismo. Era mais o sentimento disso do que chance real disso acontecer. Ainda assim, Stalin temia. Stalin temia que começasse alguma revolta na Ucrânia, a Ucrânia acabasse conseguindo independência com apoio de alguma nação próxima ou realmente pelo povo ucraniano, e isso diminuísse o impacto do poder soviético que ele exercia sobre o povo. Nesse momento, Stalin passa a ter dois problemas. Primeiro, a questão da Ucrânia. O povo ucraniano que não aceita o comunismo como uma grande salvação para tudo, como os soviéticos, os russos aceitam, e busca uma nova saída. O outro problema é a falta de grãos, porque grãos é falta de comida, porque eles estão exportando muito mais do que deveriam, as pessoas estão passando fome e ele tem medo, Stalin tem medo, que pelo país todo comecem a questionar as escolhas que foram feitas e falar, olha, a nossa vida era muito melhor no passado do que está sendo agora, então talvez o comunismo não foi uma boa ideia. Ele precisa resolver isso, ele precisa ao mesmo tempo conseguir mais comida e calar os ucranianos que podem um dia ir contra o seu Estado. Como ele vai fazer isso? Em 1932 ele escreveu uma carta para o seu ministro dizendo: a situação na Ucrânia é muito ruim. Ou agimos agora ou poderemos perdê-la. Já na questão de temer o nacionalismo ucraniano. O que o comunismo, o que o sionismo faz quando vê um movimento nacionalista surgindo, um movimento que realmente vai dar liberdade ao povo, vai dar autonomia ao povo, suprime esse movimento e acaba com ele ainda na raiz. A cúpula stalinista, os seus ministros, fizeram um plano de ação que é chamado de Holodomor. Holodomor seria a morte pela fome. Então eles falam, ok, a Ucrânia é um problema, a gente pode resolver ao mesmo tempo esse problema com a Ucrânia e o problema da fome. O que consistia esse plano? No inverno de 1932, todas as reservas de comida da Ucrânia foram confiscadas pelo governo soviético. A comida era produzida, as pessoas trabalhavam, pegavam o que era produzido, levavam até uma reserva, ficava na reserva, uma parte era tirada e enviada para Moscou e depois seria exportada, e o restante ficava lá e era consumido pelas pessoas depois de ser dividido igualmente. O exército soviético chegou lá e tirou toda a comida. Não existia mais comida na Ucrânia e tudo que eles produziam imediatamente era enviado para Moscou. A comida não ficava mais na Ucrânia. Foi o primeiro passo. Um cordão militar foi formado em torno da Ucrânia também para que ninguém escapasse. Então, você não tinha comida na Ucrânia. Tudo que você produzisse seria tirado de lá e mandado para Moscou. Então, você estava trabalhando sem receber nada em troca. E você não podia sair porque tinha um cordão militar impedindo que as pessoas colocassem o pé para fora daquele lugar e tentassem uma nova vida em outro lugar. Inicialmente, começa uma crise de fome. As pessoas, primeiro que elas não entendem o que está acontecendo, assim como aconteceu lá no arquipélago Gulag, eles tinham aquela sensação de, ok, a gente está insatisfeito com Stalin, mas ainda assim ele é o nosso líder. Por que ele está deixando a gente passar fome? Por que ele está fazendo isso? E não é uma situação de não, porque no meio da guerra aconteceu uma necessidade, tiveram que racionar. Não, ele propositalmente fez o povo ucraniano passar fome. E as pessoas não entendiam e falavam, como o nosso líder, o cara que a gente trabalha 15 horas por dia para ajudar, está fazendo isso com a gente? Era uma coisa que não entrava na cabeça deles. Então eles continuaram trabalhando. Nessa primeira crise de fome, ainda tinha como você conseguir alguma coisa. Então, as pessoas conseguiram a vida, o que elas tinham já de comida foi sendo racionado, então, se a sua comida tinha que durar um mês, eles faziam, vai ter que durar 3 agora, a gente tem que dar um jeito de conseguir sobreviver com isso aqui. E começaram a comer casca de árvore, comer grama, tudo que eles encontravam que podia ser comido, animais domésticos, tudo era comido. Já era um estado ruim, mas ainda era o começo, piora muito. Vendo isso, Stalin ordena que o exército que estava na fronteira entre lá e acabe com todos os grãos que restavam, tudo que poderia, até a comida que
já era deles e foi racionada é tirada, então eles perdem direito ao que eles já tinham. E os lugares que eles usavam para conseguir comida, uma reserva, por exemplo, que ficava dentro da Ucrânia, tudo isso foi destruído. Não existia mais comida na Ucrânia. Você tinha um espaço de terra grande, tamanho da França moderna hoje em dia, e dentro de todo esse espaço de terra não existia comida. Stalin condena a Ucrânia a se tornar um cemitério a céu aberto, sabendo que as pessoas vão morrer de fome. E além disso, ele obriga as pessoas a trabalharem até que elas morram de fome. Quem faz isso, os soldados soviéticos que fazem isso, são soldados da fronteira, são soldados que tinham contato com esses ucranianos, são soldados que até um mês atrás visitavam a cidade, conversavam com as pessoas, tudo estava bem. Tendo essa ordem de Stalin, eles viram as costas para os seus irmãos, para pessoas que estavam ali próximas deles, que eles conheciam de nome. Eles viram as costas para essas pessoas porque Stalin ordenou. A ordem de Stalin não faz o menor sentido. Ele está matando o seu próprio povo de fome porque esse povo ousou discordar de uma ordem dele, assim como aconteceu no arquipélago Gulag. Mas ainda assim, os soldados seguem porque Stalin não pode estar errado. Não tem como. Nesse momento, começa a fome real. As pessoas realmente passam a sofrer de fome. Não é só que a comida está racionada, que falta comida. É que não tem comida. Não tem para onde você correr. Pessoas perambulam pelas ruas procurando comida sem ter ideia de onde ir, de o que fazer. E ao mesmo tempo eles têm que trabalhar. Então eles trabalham muito para plantar mais coisas e não recebem nada em troca e não entendem isso. E ficam cansadas e começam a cair e morrer no lugar onde eles estão. Não tem saída. Quem tentasse escapar e chegar numa cidade vizinha era morto pelos guardas que fecharam a fronteira nesse cinturão formado por Stalin. No início, vocês ainda têm uma noção moral de falar, ok, eu vou comer uma casca de árvore, vou comer aqui um animal que morreu, um animal doméstico, porque é o jeito e tal, mas ainda existia alguma noção de que você tinha que manter uma moral, porque você é um ser humano. Quando a fome passa a ser um problema de uma semana e as pessoas não encontram comida, isso deixa de existir aos poucos. Então, todos os relatos que eu vou ler aqui são de pessoas que sobreviveram ao Holodomor, são de ucranianos que viveram e sobreviveram ao Holodomor contando o que aconteceu. Caso você que esteja ouvindo isso aqui tenha um antepassado ucraniano, pesquisou Holodomor, por exemplo, no YouTube, chegou por acaso, essas pessoas são os seus bisavós, sabe? Ainda que não sejam exatamente eles, são pessoas como eles, são pessoas que foram obrigadas a fugir do seu país depois de passar por um momento horrível e iniciar a vida em outro lugar porque o comunismo fez isso com elas, porque essa é a cara do comunismo que é escondida da gente. Maria Bentey, uma das sobreviventes do Holodomor, falando, hoje ela já tem 80, 90 anos, falando como eram esses tempos. Frase dela aqui. Eles levaram toda a comida. Na fazenda existiam alguns ninhos de codorna, então saímos procurando por eles desesperadamente. Quando achávamos, engolíamos os ovos na mesma hora. Se você desse sorte, encontravam a codorna filhote, recém-nascida. Nós também comíamos elas na hora, rasgando-as vivas com os dentes e felizes por encontrar algum alimento. Imagina essa situação. Imagina ser colocado nessa situação sem necessidade nenhuma por um líder que garantiu que te protegeria. Na mesma época, Gareth Jones, que é um jornalista inglês, viajou para a Ucrânia disfarçado e fez uma matéria com fotos relatando o que ele viu, tudo o que acontecia. Essa matéria é muito importante, uma das grandes matérias do século XX, ela foi muito premiada na época, mas hoje ninguém fala sobre porque não convém mostrar a verdade sobre a esquerda, sobre o comunismo, a verdadeira face do comunismo. Então, você encontra, pensando no Gareth Jones, no Google, você encontra imagens da capa e tudo isso, até a matéria completa, mas provavelmente você não viu ela antes porque simplesmente não é divulgado. Mas enfim, Gareth Jones, que viveu tudo isso, fala como aconteceu e como a lei era mudada para justificar o que estava acontecendo lá. Então, ele diz que a lei do trigo tinha sido aprovada por Kamilin e Molotov, que são dois ministros de Stalin, ministros soviéticos, e ela dizia que o uso de medidas extremas para garantir a seguridade social contra roubo dos bens coletivos é válido. Punição, execução e confiscamento de todas as propriedades do infrator.
O Arquipélago Gulag, o livro que eu já citei, comenta essas leis, comenta como a cada dia surgiam novas leis e mais pessoas eram consideradas inimigas da nação que tinham que ser mortas e os seus bens confiscados. Ele fala bem desse processo. Ao mesmo tempo que ele fala isso de dentro da União Soviética, vendo acontecer, o Gareth Jones também comenta, sendo um inglês, e chegando e vendo que não fazia sentido. Como assim, pessoas que estão roubando os bens coletivos? Bens coletivos são os bens que pertencem a todos. Em um país comunista, tudo pertence a todos. Se a pessoa está com fome e tem comida estocada em um lugar, ela pode pegar aquela comida. Por que ela está roubando? Como assim ela tem que ser morta por fazer isso? Enfim, um dos trechos dessa matéria, ele também diz que, abre aspas, ele vai falar sobre o que ele observou lá e como era cruel isso, como era realmente um plano de extermínio. Abre aspas para ele novamente. Se uma pessoa se esgueirasse pela noite e pegasse uma fruta ou grão dos acampamentos soviéticos, era imediatamente fuzilada. Se durante o dia, enquanto trabalhava na plantação, comesse semente ou grama dos campos, o oficial russo imediatamente lhes dava um tiro na nuca. Você passava fome, você morria de fome e você tinha acesso a comida que você não poderia ter nunca, caso tentasse também morrer por isso. Com o passar dos dias, a fome foi aumentando mais, até chegar a um ponto onde as pessoas foram para o canibalismo. E isso é o ponto mais baixo de toda essa história. Nina Popovich, também uma das sobreviventes, relata isso com: foram anos horríveis. Os pais furavam e cortavam os filhos e as mães os cozinhavam nas panelas. Uma vez minha mãe foi até o pasto onde alguns cavalos tinham morrido de fome e voltou com a cabeça de um. Eu me lembro da cena: 5 mulheres mordendo a cabeça de um cavalo ainda crua. Varvara Dibert, que é outra sobrevivente, comenta a mesma situação. Eu vi mães enlouquecendo porque tiveram que escolher um dos filhos para matar e dar de alimento para os outros. Geralmente, os escolhidos eram os mais novos. Se coloca na situação do que elas estão dizendo aqui. Imagina que você tem 5 filhos. Você e sua mulher estão casados e tem 5 filhos. Você vê pessoas ao seu lado morrendo de fome, não tendo acesso a nada. Você não tem como conseguir comida, você tem que trabalhar o dia inteiro e não consegue comida. O tempo está passando, seus filhos estão doentes, estão tendo inanição, estão literalmente só osso e pele, mais nada. Você pode deixar todo mundo morrer e, infelizmente, não tem o que fazer, porque as pessoas que deveriam te proteger são justamente as que estão fazendo isso com você. Ou você pode escolher um desses filhos, matar ele, cozinhar a carne dele e dar essa carne para os outros para que eles sobrevivam por mais alguns dias. Essa era a escolha que um pai soviético e uma mãe soviética tinham que tomar. Essa era a escolha que o comunismo fazia eles tomarem. Eu tenho 5 filhos, eu deixo os 5 morrerem de fome, ou eu mato um deles e dou para os próprios irmãos para que eles sobrevivam. Enquanto isso acontecia, enquanto as pessoas morriam de fome e eram obrigadas a fazer atos desse nível, e eu vou deixar aqui no vídeo no YouTube imagens da época de pais com o corpo dos filhos todo cortado e cozinhando isso, é horrível, mas é história, a gente precisa ver isso. Os agentes da NKVD, que eram a polícia secreta russa, que é quem estava participando desse cordão, entravam na cidade para retirar os corpos. Como isso foi premeditado, Stalin não estava fazendo isso como um processo de vamos ensinar uma lição e vai durar tanto tempo. A ideia dele é: eu vou matar a Ucrânia inteira, eles não terão comida e vão todos morrer, então não vai ter mais nenhum dissidente, não vai ter nenhuma chance de acontecer uma revolta na Ucrânia, porque simplesmente vai estar todo mundo morto. E ao mesmo tempo, enquanto eu vou ter muito mais comida porque eles não vão comer, eu vou tirar a comida deles, eu vou obrigar eles a trabalhar, a fazerem mais comida e continuar tirando isso, eu posso distribuir essa comida pelo resto do país. Então eu também diminuo o problema que eu já estou tendo de falta de comida para o resto da União Soviética. Eu vou ter escravos que vão morrer de trabalhar e vão produzir para que as pessoas ao seu redor tenham mais coisas e que pareça que eu não estou sendo um líder tão ruim. Enfim, os agentes da NKVD que cercavam a região, eles tinham que entrar todos os dias na Ucrânia e eles tiravam os corpos que estavam na rua ou que estavam dentro das casas, e esses corpos eram enterrados em valas comuns, valas anônimas, né? Enquanto eles faziam isso, vem mais um detalhe que deixa tudo ainda mais doentio, que é: os corpos eram retirados das casas
e eram levados para covas coletivas onde elas acabavam todos sendo enterrados juntos, para evitar trabalho e tal. As pessoas estavam doentes, todas elas, não tinha ninguém saudável na Ucrânia, todo mundo estava doente. Se você tivesse que ir numa casa 3, 4 dias seguidos até esperar uma pessoa que estava claramente desnutrida morrer por alguma doença, você estava fazendo um trabalho que para eles era desnecessário. Afinal, essa pessoa já morreu, ela não vai voltar. A gente não vai dar comida para eles, não tem para que ficar esperando. Então, para não precisar voltar depois e continuar tendo mais trabalho, que é como eles viam isso, essas pessoas que já estavam doentes eram enterradas vivas. Eles chegavam numa casa e aí você tinha lá na sua casa os seus irmãos e a sua mãe que estava há 10 dias sem comer direito, estava morrendo. Eles falavam, olha, seguinte, 10 dias sem comer ela não vai viver mais mesmo, então em vez de perder tempo a gente vai levar ela agora. E ela era levada, jogada numa vala ainda viva e enterrada. Maria Zagutz, outra sobrevivente, e vai ser a última dessa sequência aqui, também comenta sobre isso. Ela diz que, abre aspas, frase dela que viu isso de perto, era horrível, foram todos jogados na vala e lá dentro o chão se movia. O chão se movia dentro da vala porque eram pessoas vivas no estado final, tentando sobreviver de alguma forma, tentando rastejar para fora, mas sem nenhuma força, porque a fome já tinha consumido elas. E logo depois eram todas enterradas vivas. E assim, a União Soviética tinha mais grãos, assim acabou a chance do povo ucraniano criar uma resistência, assim o grande Stalin continuou reinando. E, para tristeza do povo soviético, foram mais 50 anos de sofrimento com esse filho da puta e com o comunismo, que hoje é defendido por jovem dinâmico que fica, não, mas apesar dos erros, se a gente observar aqui, a União Soviética foi um bom país, porque eles tinham uma taxa de produção muito boa, então foi um ótimo país. Olha a custa de que isso foi feito. Com os grãos totalmente confiscados, a União Soviética nesse ano bateu um recorde de exportação de grãos. Isso foi elogiado no mundo inteiro. Desde do fim da Rússia eles estavam produzindo muito pouco e nesse ano foi um recorde novo. Então olha, finalmente funcionou o comunismo soviético, hein? Parece que finalmente eles estão tendo comido bastante para manter o país, tá maravilhoso. A imprensa internacional, a mídia internacional elogiava a União Soviética enquanto isso acontecia, enquanto Stalin matava o seu próprio povo de fome para pegar o que eles produziam e exportar para conseguir dinheiro e bancar comunismo no Brasil, em Cuba e na China. A imprensa internacional batia palma e falava, nossa, tá funcionando o comunismo, que maravilha, olha só o novo recorde que eles bateram, olha só quanto eles conseguiram de dinheiro no ano passado, o comunismo é o futuro do mundo. E foi isso, foi o Holodomor, foi a morte de pessoas inocentes nessa situação que possibilitou, por exemplo, Dresden acontecer pouco tempo depois, que possibilitou que os gulags continuassem existindo. E por incrível que pareça, isso é um dos crimes cometidos pelo comunismo soviético. Um dos crimes cometidos pelo comunismo no século XX. Tem pelo menos centenas. E eu vou falar sobre eles no episódio seguinte, semana que vem, sobre gulags, que é muito pior do que esse. Se você achou que aqui a coisa já tá feia, com as gulags é muito pior. E tem muitos outros que infelizmente nem vai ter tempo de falar porque é coisa demais. E é coisa que infelizmente a gente não conhece. Porque batem muito na Alemanha, batem muito numa história que sequer é provada. E é tão forçado na mídia, é tão forçado que a gente consegue imaginar tudo isso. Sabe, se alguém fala assim, fecha o olho e imagina Auschwitz. Você consegue na hora. Beleza, era um campo de concentração, tinha uma entrada ali, tinha uma linha de trem, beleza. Você consegue fazer um desenho mental de Auschwitz, de tanto que você viu isso em filmes, e o filme do Spielberg, e toda a mídia vendendo isso. Se alguém perguntar pra você, faz um desenho do que era Moscou em 1940. Faz um desenho do que era a Ucrânia pré e durante o Holodomor, você não consegue. Isso é o maior crime cometido em todo o século XX por um líder que jurava que ia proteger o seu povo, matou o seu povo de fome em tempos de paz, sem uma guerra acontecendo, sem nenhuma razão para ter essa dificuldade. Ele matou seu povo de fome para conseguir uma vantagem econômica e dizer que estava vendendo mais, que estava conseguindo mais dinheiro, que o plano dele estava dando certo. E para não ser criticado
por um povo que já passava fome antes e sofreu esse fim triste. A cara do comunismo hoje em dia é a cara do PSOL, é a cara do, olha, nós queremos a paz para todo mundo, hein? Nós queremos que todos tenham direito à comida e que a terra e a propriedade privada seja de todos, maravilhoso. Essa cara do comunismo moderno era a cara de Lenin, era essa promessa que nunca pode ser cumprida, mas que fica lá no campo das ideias e que as pessoas acreditam. O comunismo na prática é uma mãe sendo obrigada a matar o filho mais novo e cozinhar ele numa panela para que seus outros filhos não morram de fome. Menefrego Podcast, episódio 16, espero que vocês tenham gostado, apesar do tema pesado. É importante a gente lembrar disso e ver todo esse plano, como ele acontece, como a moral é gradualmente destruída, como qualquer noção de ética é gradualmente destruída e como o comunismo acaba com nações. E próxima vez que você vê algum jovem dinâmico com camisa do Stalin ou defendendo que a União Soviética foi um bom país, você vai ter algumas coisas para falar para ele. Obrigado por terem ouvido. Até semana que vem.